O presente trabalho é da acadêmica Elaine Cristina Araújo da Rocha, né, que tem como tutora Adriana Volpato Galvani. Esse trabalho é direcionado à disciplina de Estado Supervisionado 1, tem como área de concentração Programa de Acessibilidade e Inclusão Social Educacional, e tem como programa de extensão Acessibilidade e Inclusão Educacional. De extensão, e o projeto é a arte e o seu papel como promotora da inclusão, onde o seu produto virtual é uma cartilha, e tem um tema, o lúdico como facilitador da inclusão na educação básica. Diante da situação mundial causada pelo vírus, né, a gente sabe que em 2020 nós fomos acometidos com a grande pandemia, né, do coronavírus, do Covid-19, e houve uma mudança, né, em todo, foi um processo, uma mudança muito grande. E daí tivemos que parar com tudo, né? E desta forma nos afastou ainda mais, né, dessa vivência prática. E com isso tivemos que reaprender, né? E principalmente as aulas que passaram a ser todas online, né? Tivemos que ter um outro formato. No entanto, há um questionamento sobre as atividades realizadas com os alunos de inclusão, né? Nessa questão do processo pandêmico. Como é que essas aulas aconteciam, né? Para esses meninos de inclusão? A gente sabe que em muitas escolas, um número grande de TDAH, autismo, principalmente autismo, nessa escola mesmo que eu estou trabalhando, que eu estou estagiando, a gente tem um número muito alto de alunos com diagnóstico do TEA, né? A gente tem alguns de hiperatividade, temos uns 3 alunos ainda de mobilidade reduzida, e a gente queria saber como é que fica realmente essas crianças aí com as aulas remotas, né? Como é para o autismo essa aula remota? Como é que foi isso, esse processo de inclusão, né? Como é que tá? Será que chegou de forma, da mesma forma que chegou para um aluno regular? Então, a minha pesquisa é mais voltada para essa pesquisa ela tem como objetivo conhecer o público de inclusão e quais as suas necessidades, além de perceber, né, de que forma esse público, o lúdico pode ser um facilitador da intervenção junto ao aluno de inclusão, através da arte, de que forma, né? Então, assim, a gente tem um professor de arte e educação chamado Leonardo, né, Leandro, e ele traz muitas coisas bacanas que junto com ele a gente pode desenvolver um trabalho fantástico, né, de arte, a questão da pintura, das aulas de imitação, né, de coordenação motora, e a gente percebe o quanto que esses alunos, né, eles trazem isso como gratificante. Então, compreender os benefícios que o lúdico proporciona no ensino-aprendizagem da educação infantil, entender de que forma as atividades lúdicas facilitam a compreensão do aluno. E a fundamentação teórica. A atividade foi realizada na modalidade virtual, como eu já tinha dito, né? Visto que atualmente a escola escolhida para a realização de estágio se encontra na modalidade remota, na educação infantil e nas séries iniciais, devido às normas de segurança para enfrentamento do Covid-19. O artigo 205 da Constituição, ela diz que a educação é um direito de todos e dever do Estado, e deve ser promovida e incentivada a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa e o seu preparo para exercício. Mas a gente sabe que ainda assim não está, de fato, seguindo a risca, né? Recentemente eu ouvi um comentário no jornal sobre uma escola de um certo estado aí que não permitiu a entrada de alunos de inclusão, né? Então, muitos têm ainda medo, não se sentem preparados para estar incluindo esses meninos. E, infelizmente, para uma mãe de inclusão, é um sofrimento maior, né? Saber que o filho não é bem-vindo naquele lugar. Então, eu acho que precisamos reforçar esse artigo 205, né? Para que fique claro que é um direito, independente de qualquer coisa, a escola precisa sim se capacitar para atender esses alunos. E aí eu trago também essa ideia da educação básica, que deve ainda atender a necessidade básica do desenvolvimento
da criança de acordo com a realidade social e cultural mesmo, respeitando a sua individualidade, que cada criança tem o seu momento de se desenvolver, cada criança tem tem a sua forma e tem o seu tempo, né? Não podemos comparar A e B, porque A e B são totalmente diferentes. Então, a gente precisa respeitar a cultura local, né? Precisa respeitar a linguagem, a forma como a educação que se traz de casa e o seu tempo mesmo. E a sua necessidade, né? Especial. O ato de brincar é uma necessidade que o homem apresenta desde os tempos passados até os dias atuais e ao longo da história. Revelou-se na escola e nos processos educativos. O brincar e o brinquedo sempre estiveram presentes na vida da criança, independente da classe social, né? Kishimoto traz esse pensamento, que é importante esse momento de brincar. Então, por que não unir esse brincar com o pedagógico, né? Trazer essa brincadeira como forma de aprender, através da arte, através da música. A música liberta, a arte liberta, né? E assim, o lúdico liberta, o lúdico é transformador. Eu acredito muito que se aprender com o lúdico é muito mais fácil. E aí, é através dessa brincadeira que a criança consegue colocar para fora alguns sentimentos, angústia, que dão vazão à agressividade, além de quase sempre o brincar é um prazer imensurável, né? Pois brincar porque é divertido, é interativo, e o lúdico, quando isso não acontece, a criança não completa o seu ciclo total de desenvolvimento. Pois a arte oferece a oportunidade de ampliar o potencial de cada um por meio da reflexão, criatividade, do conhecimento, da sociedade e também de si próprio. A educação inclusiva pode usar o estudo artístico, como cultural, pintura, música e danças, para estimular que os alunos desenvolvam todas as suas possibilidades dentro da limitação. Assim, a descoberta das afinidades na realização de atividades que fazem o processo de aprendizagem ser mais prazeroso. Como metodologia, foi utilizado, como eu já disse anteriormente, a atividade foi realizada na modalidade virtual, porque a escola ainda se encontra na pandemia, então todas as aulas eu pude participar, né? Algumas aulas junto com os professores e contribuindo para que isso fosse possível. Então foi utilizado instrumento como rádio, o PowerPoint, a gente pôde trazer, né, o smartphone para fazer essa utilização dessa atividade, né? E a gente percebeu uma grande satisfação não só do aluno, como também da família, né, para potencializar essa importância dessa inclusão desses alunos. Né? A gente sentiu que eles ficavam mais agitados, assim, positivamente, né, no aguardo das aulas de arte. Observação virtual. Na escola observada, foi possível perceber que, como um grande número de alunos de inclusão, com diversa especificidade, e cada uma com seu jeito e sua necessidade especial diferente, né? Diante das observações realizadas na vivência de estágio, foi possível observar através das aulas de arte e educação quanto as crianças de inclusão participavam assiduamente das aulas, o que tornava as aulas ainda mais prazerosas, porque quando você percebe que ainda com um difusor, né, uma dificuldade muito grande de muitas famílias terem a internet, terem um smartphone, para que os filhos pudessem, ainda mais tratando de alunos de educação de séries iniciais e educação infantil, né? E trabalhar com esses meninos era mais difícil, é mais difícil, mas tinha o interesse da família e tinha o interesse também deles em participar dessas aulas, né? Porque assim, as atividades lúdicas, elas incentivavam e permitia nesse momento uma aproximação, mesmo sendo virtual, ela permitiu essa aproximação, né, com os meninos. A arte liberta e transforma e aprende brincando, possibilitando que o outro voe cada vez mais alto e se expresse de diversas formas. Desta forma, sabemos que por meio do lúdico, o indivíduo exprime seus conflitos, podendo expressar seu passado, assim como o adulto expressa, utilizando as palavras. Esta é uma forma convincente de que o brinquedo é uma possibilidade que ele utiliza para expressar seus conflitos passados ou né? O roteiro e entrevista de plano de aula. O plano de aula foram desenvolvidos com o objetivo de criar, com a criação de desenhos, pintura, colagem, modelagem,
a partir do próprio repertório de utilização de elementos de linguagem de artes visuais, com o intuito de explorar e utilizar alguns procedimentos necessários para desenhar, pintar, modelar, assim como a apresentação artística, né, com vestimenta, criação de música, pintura, então foi muito bacana mesmo. Vivência do estágio. Estagiar no Centro Educacional Santo Antônio, que fica localizado no município de Simões Filho, aqui na Bahia, possibilitou uma experiência incrível, né? Uma vez que a escola está localizada no município onde a situação de vulnerabilidade é muito alta, né? A criminalidade também, o município já foi considerado como o quinto mais violento do Brasil, e a gente sabe o quanto é importante essa escola, nessa instituição. Então, estagiar nessa instituição é um prazer muito grande, né? Porque assim, você chega mais perto dessa população. Você é uma população mais carente, uma população que tem um desejo de querer aprender, um desejo de participar, né? Até porque essa instituição a qual eu estagiei é uma instituição muito requisitada, muitos querem estar lá dentro, porque o ensino e a aprendizagem é de boa qualidade, então existe uma procura muito grande, né, para essas vagas de lá. Então, as famílias realmente participam e isso é gratificante para a gente que está nessa área, ver o quanto a família vai buscar as atividades caderno, participa das aulas, quando perde o celular, solicita a troca do número para um outro número de outra pessoa mais próxima, para que a criança não venha perder aula, né? Não deixa de participar das atividades. Então, apesar das atividades serem totalmente remotas, possibilitou um conhecimento único. Para que a construção do conhecimento acontecesse, né, é importante a introdução de jogos, brincadeiras na âmbito escolar e social, para a criança ter uma enorme facilidade de se relacionar com o outro e com o meio, quando este brinca. Tudo isso pelo prazer e pela alegria que proporciona ao corpo e ao espírito, né? Como Kailus define isso, né? Que o jogo é uma atividade voluntária, fonte de alegria e desenvolvimento. O produto virtual, como eu já falei, é uma cartilha que teve como público os alunos da educação infantil e séries iniciais do Centro Educacional Santo Antônio e tem como área de concentração Programa de Acessibilidade e Inclusão Educacional. E o tema é o lúdico como facilitador da inclusão na educação. Aqui eu apresento para vocês um pouco da minha cartilha visual, né, do meu produto, que foi a cartilha, de que forma foi que eu trabalhei, trouxe alguns tempos para vocês darem uma fiscalizada, né, darem uma contribuição, uma olhada. Aqui a referência, né, que foram utilizadas na apresentação. E ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. Carlos Drummond de Andrade.